Olá, anteriormente eu já gravei um vídeo comentando a instrução normativa 41, que é a instrução normativa que estabelece o padrão de identidade e qualidade da kombucha. Eu já fiz um vídeo, está aqui no canal, no qual eu comento, foi logo assim que ela passou a vigorar. E agora eu quero comentar especificamente sobre os parâmetros analíticos, pois vendo aqui o PDF dessa instrução normativa, o item 4 está parâmetros analíticos e simplesmente uma tabela com alguns valores que a bebida deve se encaixar. Então eu gostaria de falar um pouco sobre a metodologia desses parâmetros analíticos e um pouquinho do que o resultado nos diz. As metodologias elas podem ser consultadas, a receitinha de como é feito, aqui nesse método físico-químicos para análise de alimentos, que é um livro publicado pelo Instituto Adolfo Lutz em parceria com a Anvisa. Então é um livro que atende aí a legislação da área de alimentos. E esse livro tem, vou procurar aqui o sumário, ele aborda diversos assuntos e alimentos. Então tem lá as metodologias para se fazer a análise de qualquer alimento. No caso da kombucha, é uma bebida fermentada, que pode ou não ser alcoólica. Então ela se enquadra na classe de bebidas. Eu vou achar aqui bebidas alcoólicas. Essas metodologias podem ser utilizadas para analisar a kombucha. Então aqui eu tenho bebidas fermentos destiladas, enfim, vinhos, cervejas, essas metodologias se enquadrariam. Aqui eu tenho bebidas não alcoólicas, então se for preciso fazer alguma outra análise, como por exemplo determinação de cafeína, aqui está a metodologia que você ou que o laboratório deve utilizar para fazer tais análises. Voltando aqui para o parâmetro analítico, o primeiro parâmetro a ser avaliado é o pH. O pH hoje é bem fácil da gente fazer, porque a gente pode comprar um equipamento, um pHmetro, e ele mede o pH. Basicamente, o pHmetro ele é um equipamento que é um potenciômetro. Ele lê o potencial, ou a diferença de potencial, gerada pelos eletrodos. O eletrodo de pH normalmente é um eletrodo combinado. Ele tem uma parte que a gente fala que é um eletrodo de referência, e o eletrodo sensível, ou eletrodo de trabalho, que é aquele que tem um bulbo, que parece uma bolinha de vidro, e esse vidro desse bulbo é um vidro sensível a íon H+. Então a gente faz a leitura. Antes de se fazer a leitura, a gente calibra o equipamento e pega e insere o eletrodo na bebida e faz a leitura. Essa leitura é a leitura de íons H+, que é convertido na escala de pH. Que a escala de pH ela começa em 0 para um meio extremamente ácido, 7 é o neutro e 14 é um meio extremamente básico. Então, o que é o pH? O pH é uma medida que se relaciona com a acidez, pois o pH é a medida de hidrogênio livre ou hidrogênio ionizável naquela solução. A gente deve pensar da seguinte forma: quanto mais ácido no meio, mais H+ livre, mais hidrogênio livre eu vou ter. Então, mais ácido vai estar o meio. Quanto mais hidrogênio livre eu tenho, menor é o valor do pH, pois esse P é menos log, é uma escala logarítmica. Então, quanto mais H+ eu tenho no meio, ou seja, mais ácidos orgânicos soltando hidrogênio no meio, hidrogênio ionizável, menor vai ser esse valor de pH. Então, para se fazer essa medida, é fácil, só calibrar o equipamento e mergulhar o eletrodo na solução que o equipamento já faz a leitura. Deve ser tomado alguns cuidados para se fazer essa leitura, como por exemplo a temperatura da amostra deve estar na faixa de trabalho do equipamento e também a questão do CO2 dissolvido. A bebida ela deve estar descarbonatada, porque se ela ainda tiver gás, esse gás vai aderir à superfície do bulbo de vidro do eletrodo e vai atrapalhar na leitura. Então o valor pode ser impreciso ou inexato devido à carbonatação da bebida. Então, garantido que a bebida foi descarbonatada, ou seja, que ela esteja sem gás e que ela está na temperatura do equipamento, não tem problema. O segundo parâmetro analítico é a questão da graduação alcoólica ou teor alcoólico. Aqui a tabela traz que de nada, de um risquinho até 0,5 é considerado uma bebida sem álcool, e de 0,6 até 8, ou maior que 0,5, até 8 é considerado uma bebida alcoólica de kombucha. Para fazer essa análise de teor alcoólico, existem várias metodologias.
Eu vou citar aqui as duas que são mais comuns para bebidas, e talvez são os opostos, a mais barata e a mais cara. A mais simples de ser feita, que acaba sendo mais barata para um laboratório fazer essa análise, é através da análise do destilado. Você pega a bebida, destila, quando você destila, todo o álcool vai para esse destilado e depois analisa o teor de álcool nesse destilado com base na densidade. Então, a densidade do destilado é uma metodologia recomendada, inclusive, aqui pelo Instituto Adolfo Lutz. E também a mais sofisticada é a cromatografia, seja ela líquida ou gasosa, a cromatografia também dá para se fazer o teor alcoólico. A cromatografia acaba sendo uma análise mais cara, mas ela é muito mais sensível e precisa. E ali você consegue ver o quanto de álcool tem na bebida ou no líquido, na amostra. Prosseguindo, temos a acidez volátil. A acidez volátil, ela também é relacionada a tudo que é volátil, então a amostra vai ser destilada, e quando a amostra é destilada, tudo que é volátil vai passar para esse destilado, e depois é feita uma titulação comum, aquela titulação com fenolftaleína, utilizando a bureta, e anota-se o volume que foi gasto de titulante, e depois faz a continha e chega no valor. Aqui a unidade está em milha equivalente por litro. Essa já é uma unidade em desuso, embora o mapa aqui ainda utilizou, mas não é uma unidade de medida que a gente utiliza comum, utiliza normalmente. O ideal aqui seria ser porcentagem de ácido acético por litro ou por 100 ml. Enfim, o ideal realmente seria aqui a porcentagem expresso em ácido acético. Aqui tem valor de 30 e 130. Então, essa acidez volátil ela vai dizer o quanto de ácido volátil eu tenho na minha amostra. Se a gente pensar na kombucha, que o principal ácido que ela tem é o ácido acético e esse ácido é volátil, vai dizer isso. Só que a gente deve tomar cuidado porque nem todos os ácidos são voláteis, como por exemplo o ácido lático. Então eu posso ter um meio extremamente ácido e que essa acidez não é volátil. Então eu posso ter um meio que, uma bebida, por exemplo, uma kombucha, que ela é muito ácida na boca, mas a acidez volátil dela é baixa porque nem todos os ácidos ali são voláteis. Então isso que a gente tem que estar atento. Aqui os valores são de 30 a 130. Eu acho esse valor de 30 muito alto para uma bebida. Eu acho que esses valores precisariam ser revistos. A acidez volátil ela poderia ser bem baixa, tipo de talvez até de 0 até um valor de 50. Eu acho que seria aceitável para uma bebida, visto que a acidez volátil ela não é a total. Então talvez um valor fixo para total, uma faixa estabelecida para total, seja mais interessante que a volátil. Ou seja, se você faz uma kombucha e pretende comercializar, fica atento não só à acidez volátil que você está medindo, porque a acidez volátil seria o quanto de ácido acético você tem na sua bebida, mas também na acidez total, porque quando você adiciona uma fruta, ou mesmo na fermentação, outros ácidos são gerados e eles não são voláteis. Então você pode ter isso de uma bebida com pouca acidez volátil, mas muita acidez total. Então a acidez total eu recomendaria a pessoa, o produtor, analisar, se possível. E por último temos aqui a pressão na kombucha adicionada de CO2. Isso aqui é para quem faz a carbonatação forçada ou contra a pressão da bebida. Esse valor aqui de pressão é muito fácil de ser obtido. Simplesmente na hora que vai injetar o gás na bebida, ou no recipiente que a bebida está, tem um manômetrozinho que mede a pressão de gás que você injetou ali. E é só fazer a leitura. Normalmente os manômetros são em bar ou psi, e é só fazer a conversão de escala, você chega nesse valor aqui. Para a bebida a 20 graus Celsius, é fácil de se obter isso, lógico, para a bebida que é adicionada de CO2. O comum, ou mais aceitável, o mais popular, é continuar a fermentação na garrafa
para gerar o gás. Nesse caso, a gente não adicionou o CO2, então não precisaria dessa informação, a gente não teria esse valor, mas a bebida pode sim conter pressão porque ela continua a fermentar dentro da garrafa. Nesse caso, é interessante, se possível, utilizar aquele manômetro em uma garrafa, como uma garrafa teste, para você ver a pressão que está ali na sua bebida. Porque se há muita pressão no interior da garrafa, ao abrir, toda a bebida pode jorrar, ou mesmo a garrafa pode explodir. E aquilo, se não tem pressão, se a pressão está muito baixa, a bebida não vai ter gás, ela não vai estar carbonatada. Então, trabalhar com a fermentação na garrafa realmente é o mais difícil, é o mais complicado. Quem faz a carbonatação da kombucha pega esse valor de pressão simplesmente olhando no manômetro. Então, essa é a minha visão bem simplificada, bem breve dos parâmetros analíticos aqui da kombucha e de como é feita a análise.